Pessoal, vamos falar sobre vacinação. Os baixos índices de vacinação têm chamado a atenção de autoridades nos últimos tempos. A vacinação ou imunização é uma das formas mais eficazes, é a mais eficaz, na verdade, de combater doenças. Para isso, eu recebo a Carolina Tudo Brits. bem? Mazzutti. Prazer a todos, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Infectologista, Boa tarde. médico infectologista. Hoje a gente vai falar sobre vacinação. Doutora Carol, quais são os principais motivos para que os índices de vacinação estejam tão baixos? Eu acho, Thiago, que a principal causa é justamente pelo sucesso dela. Ela fez tanto sucesso de erradicar tantas doenças que a gente muito nem ouve mais falar, enfim, que eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse. Então, você falar, por exemplo, assim, por que eu vou tomar vacina de tétano? Eu nunca ouvi, eu não sei o que é, para que eu vou lá e vou tomar vacina? Então, eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse. As pessoas ficaram mais corajosas. Ficaram mais corajosas, têm mais informação, porque, obviamente, infelizmente, informações certas ou erradas, enfim, mas existem muitas informações, então você acaba ficando com receio, poxa, para que eu vou tomar? E antigamente não tinha isso. Você entrava na fila da escola, tomava e pronto, arminha, e tomava a injeção e estava tudo certo. E se você não tomasse, que aí a sua mãe ainda puxava a sua orelha. Então tinha esse outro movimento de vamos tomar, o Zé Gotinha, aquela coisa super lúdica. Então, a gente viu que isso foi diminuindo. Então, eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse. Você lembrou da injeção, era uma pistola. Era a pistolinha. Eu lembro, ia pra frente da escola, era quase um tiro, no braço. Meu se você não tomasse, que a sua mãe ia puxar a sua orelha. É então, você não podia fugir. Ainda ganhava a cartinha, olha, você tem que voltar e tomar a vacina. Então, tem isso, né? Quais são as consequências da baixa cobertura vacinal? É justamente a gente aparecer novamente as doenças que estavam aí totalmente erradicadas, né? A gente teve aí no finalzinho de 2018 para 2019 o aparecimento novamente do sarampo. A gente tinha conseguido erradicar no nosso país, inclusive a gente já tinha ganhado um certificado em relação à erradicação. E quando você começa a ter a baixa cobertura e você tem a introdução de outras pessoas de outros países, como foi o que aconteceu, então não é pela entrada, e sim porque nós estamos com baixa cobertura. Cadê os nossos soldados protegendo essa entrada? E quando isso acontece, aí é quando você tem o aparecimento das novas doenças. Então, se a gente não tem uma boa cobertura vacinal, as novas doenças não, né? As doenças surgem. Agora, como a vacina contribui para o controle dessas doenças? É justamente por isso, né? Porque assim, se a gente consegue fazer com que tenha uma cobertura esperada de todas as vacinas que a gente tem hoje, tanto no serviço público quanto no serviço privado, a gente consegue fazer com que mesmo que tenha outras pessoas de outros países trazendo esses vírus, bactérias, você consegue se proteger. Então, a vacina, ela vem justamente como uma forma de proteção em prevenção em saúde. Quais são os desafios enfrentados na comunicação? Você que está lá na linha de frente, atende o pessoal. Eu acho que como é que você faz para mostrar a importância da vacinação? Eu trabalho tanto em serviço público quanto privado, Thiago. E assim, para mim tanto faz, eu sempre vou falar tanto das vacinas de serviço público quanto de serviço privado para todo mundo, porque a gente precisa passar informação. Então, acho que cabe primeiro a nós, profissionais da saúde, ter esse embasamento, porque a pessoa, a mãe, o pai, a criança, lembrar que vacina é de 0 a 100, né? A gente sempre fala muito de criança tomando vacina, mas Sim. Vacinação é para todos, né? Então, essa pessoa que vem nos procurar para tirar as dúvidas, a gente tem que estar com um bom embasamento científico, técnico, para a gente poder discutir e argumentar, sim, porque as pessoas hoje cada vez mais têm informação. Então, elas vão te trazer essas informações e você tem que saber desenhar isso. Então, tanto no serviço público quanto no privado, eu acredito que a gente contribuindo de uma forma, de uma informação de qualidade, a gente faz a diferença. Se eu, Carol, chego para você e falo, eu quero tomar vacina, mas você não me incentiva, é menos porcentagem do que se fosse ao contrário. Então, eu te procuro como profissional da saúde, mas você não me incentiva. Aí eu falo, poxa, mas aquele médico foi lá, aquela enfermeira, eu fui conversar sobre vacinação e ela nem falou nada. Não precisa tomar. Então, se a gente não faz esse movimento, aí é ruim demais. Então, nós profissionais temos que trazer as informações e incentivar, sim, a vacina.
E já que você está falando de atendimento, comunicação, como combater a disseminação dessas informações falsas? Essa conversa, como é que você fala com o paciente? Eu acho que isso é importante. Então, primeiro, para as pessoas que estão em busca de informação, né, e que não, de repente ainda não chegaram no seu médico, na sua enfermeira, da unidade básica, enfim. Eu vou procurar uma informação, eu não posso procurar como para vocês também, né, do jornalismo, eu não posso procurar só na matéria principal um tema, eu tenho que ter um embasamento daquilo que eu estou lendo, porque ali é um chamariz. Então, da onde é que está vindo? Qual é a matéria? Qual é a fonte que está trazendo isso? Então, quando as pessoas vão procurar buscas, né, nas redes sociais, nas buscas que a gente tem em internet, o que é importante é isso, é você procurar uma fonte fidedigna. Quais são as principais fontes? Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, onde você tem um embasamento científico para aquilo. Poxa, procurei e fiquei ainda na dúvida, procura o seu profissional de confiança. Poxa, acho que eu vou conversar com a doutora Carol, porque eu estou com uma dúvida, eu fui ler alguma coisa sobre vacina de meningite, contra meningite, enfim, eu fiquei com uma dúvida. Conversa com o teu profissional, traga isso para o teu profissional. E aí sim, aquele profissional que você tem de confiança, que obviamente ele tem que ter esse embasamento para trazer e a gente conseguir minimizar isso. Não distribuir essas notícias errôneas de forma disseminada, porque a gente também como cidadão, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente dissemina, né? Vamos pensar como cidadania, né? Como cidadãos. A gente precisa disseminar informações de qualidade, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente não pode disseminar coisas que não são legais, ou que, poxa, eu fiquei meio na dúvida, não sei o que é, e aí não é legal. Verdade. Né? Agora você falou do sarampo, tem outras doenças que podem voltar a circular com força se a vacinação continuar muito baixa. Quais são essas doenças? Todas podem. Se a gente não fizer realmente uma cobertura vacinal de forma de mais de 90% em toda a população daquele que é a faixa etária... É sempre 90%. No mínimo 90%. Certo. Você tem que chegar no mínimo 90%. Só que a gente está vendo sarampo que voltou, a poliomielite, que o pessoal ainda está muito preocupado, porque Zé Gotinha realmente, agora as campanhas de poliomielite foram super, super, super ruins. A gente está numa sazonalidade de vacina contra a gripe e as pessoas, infelizmente, têm muito receio com a vacina da gripe. Então, tomar cuidado, porque a gente às vezes acha que nessa sazonalidade que a gente está, eu tomo vacina da gripe e fiquei gripado. Poxa, eu nem vou tomar essa vacina, não é assim? Só que lembrar... as pessoas falam isso. Só que lembrar que a vacina da gripe, ela é eficaz para específicos vírus, cepas de vírus, que causam insuficiência respiratória, então você fica muito mais cansado e diminuem o risco de hospitalização e internações em unidades intensivas. Então, quando você vacina nessa sazonalidade, você pode ter resfriado, você pode ter uma rinite alérgica, você pode ter até uma gripe que não relacionada àqueles vírus que são importantes. Então, tomar cuidado, a vacinação ela é anual e aí a gente viu que teve uma diminuição absurda da cobertura. Certo. Vou falar do WhatsApp. Pessoal, pode mandar pergunta pra gente. Lógico. A doutora Carol tá por aqui, 1399-666-1000. Faça como a Larissa Martins, lá de Praia Grande. Ela mandou o seguinte aqui pra mim, Quais são as vacinas mais importantes que devem ser priorizadas na imunização da população? Isso existe? São todas. Todas? Quanto mais a gente puder vacinar as vacinas que a gente tem, tanto de serviço público quanto de privado, certo, a gente vai ser um sucesso em prevenção em saúde. Então é isso que a gente precisa, estar em busca da quantidade de vacinas que a gente puder tomar. Ter aquela nossa carteirinha, que minha mãe deve ter guardada, sua mãe deve ter guardada, aquela antiga, ter toda bonitinha, cheio de colantezinhos, cheio de vacina, isso que é importante. É como se fosse nosso RG de saúde, né? E como garantir que grupos mais vulneráveis também possam ter acesso às vacinas? Exatamente, é um sério problema. Então é divulgação, eu super ainda acredito que a gente precisa cada vez mais falar, estarmos aqui conversando, divulgando informações, os próprios profissionais da saúde trazer isso para esse público, né? E a gente tem algumas vacinas que não estão na rede pública diretamente, mas a gente tem serviços de referências que tem esse trabalho, a gente aqui dentro da cidade, na verdade na Baixada Santista,
o nosso fica aqui dentro da cidade de Santos, dentro do Hospital Guilherme Álvaro, que é um serviço de referência de imunológicos especiais e que a gente muitas vezes não sabe que isso existe. Então, muitas vezes, uma criança, um adulto que tem direito, por exemplo, a uma vacina contra a meningite, ela teria que só que pagar, mas ela tem um direito. Então, a gente precisa informar cada vez mais que existem vacinação para todas as idades e informação para todos esses grupos vulneráveis, né? Com certeza. Carol, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que você fizesse um pedido para que as pessoas em casa, principalmente os pais, façam com que as crianças sejam vacinadas. Fique à vontade, aquela câmera. A gente está aqui justamente para trazer informação, né? E vacinação é prevenção em saúde. A gente não pode esperar que algo aconteça para que a gente pense na vacina. A gente não pode ir lá e só apagar o fogo, e sim fazer com que não aconteça o fogo. Né? Então, vacinação é isso. Vacinação é prevenção, vacinação é saúde. Não tenham medo, é importante sim fazer a vacinação. A vacina existe aí em larga escala. Nós, do serviço público, o Plano Nacional de Imunização, ele é um dos melhores do mundo. Em muitos países, muitas vacinas que a gente ganha gratuitamente, né? Enfim, que a gente ganha dentro do nosso serviço público, a gente conseguiria ter que pagar e a gente não paga para isso. Então, façam a vacinação, previnem. Muitas vezes a gente acha que nunca mais ouviu a doença, e não é para mesmo a gente ouvir, não é para a gente ouvir que tem difteria, não é para a gente ouvir que tem tétano, não é para a gente ouvir que tem coqueluche, não é para a gente mais ouvir sobre doenças, e sim sobre vacina, sobre saúde. É isso aí. Carol, obrigada, muito obrigado Thiago. pela sua participação Obrigada aqui no mesmo. Jornal Litoral Valeu. desta quarta-feira. A participação da doutora Carolina Brites Massucci, italiana, hein? Médica infectologista. Entrevista dela aqui conosco. Daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/jornal litoral.